Bom, gente, nós, como todos sabem, a gente está estudando a carta de Paulo aos Gálatas e nós, como evangélicos protestantes, existem algumas coisas que a gente precisa saber a respeito da nossa fé e que precisam estar muito bem estabelecidas na nossa cabeça. Os motivos pelos quais nós cremos no que cremos, de onde sai a autoridade, não é, com que nós falamos a respeito das coisas nas quais nós cremos, e o motivo de nós estudarmos a carta de Paulo aos Gálatas é esse. Vocês podem ter percebido que por mais que cada uma das pregações em Gálatas tenha o seu elemento singular, existe um assunto que permeia toda a carta, que é a salvação é somente pela fé. A salvação é somente pela fé. As obras não te salvam, as obras não te salvam, a salvação é somente pela fé. Isso vai se repetindo e a carta vai batendo nessa tecla o tempo inteiro. O que nós já vimos até aqui? Nós vimos que as igrejas da Galácia estavam sendo afetadas, não é? A teologia deles estava sendo afetada por um grupo chamado de judaizantes que estavam tentando judaizar o cristianismo. Não pedi hoje para falar, que agora eu sei que todo mundo já decorou. E esse grupo estava tentando judaizar o cristianismo, não é? E incluir, digamos assim, na receita da salvação, alguns elementos da religião judaica, como principalmente a circuncisão, a guarda de todos os sábados da religião judaica, não é? Porque não era um só, eram vários tipos de sábados, períodos sabáticos, e também a questão das regras alimentares, não é? Segundo os judaizantes, sem isso não havia salvação. Paulo escreve essa carta começando no capítulo 1, anatematizando ou amaldiçoando todo aquele que prega um evangelho diferente. Aí ele faz uma defesa apostólica, não é? Ele prova para todos que ele tem autoridade para dizer o que está dizendo, porque ele havia se encontrado com os outros apóstolos e a teologia de todos eles, a doutrina de todos eles estava em dia. Então ele começa a falar sobre a parte teológica da carta, a partir do capítulo 2, em um dos versículos mais importantes da fé cristã, não é? Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. No capítulo 3, que iniciamos na semana passada, ele apela para a experiência dos Gálatas, não é? Perguntando algumas coisas como foi que o Espírito Santo de Deus veio sobre vocês? Foi porque vocês estavam guardando a lei de Israel? Claro que não foi assim que o Espírito veio sobre vocês, porque vocês nem sabiam o que era a lei de Israel. Vocês eram gentios. Então ele dá o exemplo de Abraão, não é? O exemplo de Abraão, que é chamado de pai da fé e cuja salvação veio muito antes de Deus entregar a lei ao povo. E o pacto que Deus havia feito com Abraão, ele é muito anterior ao pacto que Deus fez com Moisés. A salvação de Abraão pela fé se deu muito antes de Deus fazer um pacto com Moisés. Então, vocês verão que o capítulo 3 vai falar muito sobre isso. E, na verdade, até o finalzinho do capítulo 4, a gente vai falar bastante sobre isso, sobre o que aconteceu com Abraão. Então, o texto de hoje é Gálatas 3, dos versículos 8 ao 14. E o título da pregação de hoje, que é a 7ª pregação na sequência de Gálatas, o título dessa pregação é Da Maldição à Bênção. Da Maldição à Bênção. Então, Gálatas 3, começando do versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro,
para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Pai, fala conosco através da Tua palavra, Senhor, que nós saiamos daqui entendendo tudo que esse texto quer dizer e que isso gere frutos de santificação nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou começar essa mensagem com a metade de uma ilustração. A metade de uma ilustração, e eu vou dar a outra metade da ilustração ao final da mensagem. E a ilustração é a seguinte. Quando a grama da planície pega fogo e o vento está forte e as chamas avançam a 6 metros de altura, o que os homens fazem quando vem o fogo chegando? Sabendo que não podem fugir desse fogo, nem com o cavalo mais veloz, eles simplesmente pegam um fósforo e acendem a grama ao redor deles e deixam o fogo varrê-la. Esse é o início da ilustração. Essa ilustração eu vou concluir ao final da mensagem. Bom, gente, os versículos 8 e 9, eles são uma continuação daquilo que a gente falou na semana passada a respeito de como Abraão havia sido justificado. Nós vimos que Abraão ele foi justificado simplesmente porque ele creu em Deus. E crendo em Deus, isso foi imputado a ele, né, foi atribuído a ele como justiça. Ele foi justificado, ele foi feito justo diante de Deus. A dívida de pecado dele foi eliminada porque ele colocou a fé dele naquilo que Deus havia dito. E os versículos 8 e 9 são a continuação do que a gente começou a ver semana passada. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Fica uma pergunta a respeito de Abraão aqui. A gente sabe que ele creu, mas a pergunta é a seguinte: em que ele creu? Em que Abraão creu? Esse é o ponto. Hoje nós falamos muito que para você ser salvo você precisa crer em Jesus. Em que Abraão creu? Qual foi o objeto da fé dele naquele momento, não é? E de quebra, isso responde a uma pergunta que é muito comum no meio dos cristãos. A gente, que é de uma tradição mais reformada, a gente sabe, mas a gente também sabe mais ou menos, né? Que pergunta é essa? Como o povo do Antigo Testamento era salvo? Essa pergunta ela é feita bastante. Porque se Jesus veio ali no primeiro século e dali para frente começou-se a pregação do Evangelho, como é que o povo que veio antes disso acontecer era salvo? Jesus não havia vindo e morrido pelos pecados de ninguém, a expiação de Jesus não havia sido consumada, a crucificação não havia nem sido inventada, esse tipo de castigo na cruz, não é? Como o povo do Antigo Testamento era salvo? E a resposta é a seguinte: eles foram salvos da mesma maneira que nós somos salvos, pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. E aí a pergunta é a seguinte: como isso é possível? E a resposta para essa pergunta é: Deus começou a pregar o Evangelho, a salvação para as nações, desde a queda. A primeira pregação do Evangelho se deu lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que foi parte do texto que o Claudinho leu. Vamos dar uma olhadinha lá em Gênesis 3,15 rapidinho? Vocês sabem muito bem que Gênesis 3 é a queda, não é? Certa feita, um pastor que eu gosto muito, pastor americano, disse que ele estava pregando que todos nós nascemos em pecado, não é? E aí uma mulher no meio da igreja não gostou muito do que ele falou. E ela falou o seguinte para ele, no meio do culto, falou: não se atreva a dizer que o meu bebê é pecador, não diga isso. E aí ela depois foi conversar com o pastor sobre isso, né? Aí ela falou para ele assim: não, o bebê não é pecador, você não pode falar um negócio desse. Aí o pastor super paciente perguntou para ela: tá bom, mas com que base você diz isso para mim? Ela: Gênesis 2 fala que Deus criou o homem e a mulher e ele viu que era bom. Aí o pastor falou para ela assim: moça, continua lendo até o capítulo 3. Quando você chegar no 3, você vai entender o que eu estou falando, não é? Vai mais um capítulo. A história não para por aí, não é? Olha só. Gênesis 3,15. Começa ali no 14, ó. Então o Senhor disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Aí Deus colocando uma maldição sobre o diabo, né? Versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher,
entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Quem já assistiu aqui A Paixão de Cristo sabe que existe uma cena em que Jesus está chorando no Getsemane e aparece uma serpente e ele pisa na cabeça da serpente, não é? Então, essa foi a primeira pregação do Evangelho. Extremamente rudimentar, extremamente simples, mas desde esse momento aqui, Deus começou a anunciar que a obra de Satanás seria desfeita, que a obra do pecado seria desfeita. Voltando lá em Gálatas, capítulo 3, o Evangelho como nós pregamos hoje, o Evangelho de Jesus Cristo como nós pregamos hoje, ele foi apresentado a Abraão, ele foi pregado a Abraão, como diz o versículo aqui. Como? Deus chegou para Abraão e pré-anunciou o Evangelho, conforme está escrito no texto, ele pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, em você serão abençoados todos os povos. Quando Deus disse a Abraão que os povos da terra seriam abençoados nele, isso era uma proclamação do Evangelho. De novo, rudimentar, pequena, sem muita informação, mas era o Evangelho. E ele creu. Ele creu que o impossível aconteceria. Olha só, ele creu que ele teria um filho, mesmo sendo velho e tendo uma esposa estéril, e que desse filho sairia uma descendência que abençoaria todas as nações. E isso também era um pré-anúncio já de que Deus justificaria os gentios pela fé. Porque pensa o seguinte, na época de Abraão, não existia essa diferença judeu e gentio. Por quê? Porque não existiam judeus. Só existe o conceito de gentios porque os judeus deram esse título para pessoas que estão fora da nação judaica. Mas a nação judaica viria a existir algumas centenas de anos depois. Então nem existia essa diferenciação. Antes que existisse a diferença judeu-gentio, Deus já havia anunciado o evangelho a Abraão e anunciado que eles seriam justificados pela fé. Quando Abraão creu na promessa de Deus de que nele todos os povos da terra seriam salvos, aqui já havia sido anunciado que não só a descendência de Abraão, mas todos da terra seriam justificados da mesma maneira como Abraão foi, pela fé. Então, olha que interessante, Deus pregou o evangelho a Abraão, não é? E aí, pelo fato de o evangelho ter sido pregado antes que os judeus existissem, como poderíamos afirmar que existe salvação naquilo que foi estabelecido como lei para os judeus depois? Não tem como. O evangelho já existia antes da existência dos judeus. A Escritura sempre previu que Deus justificaria todo mundo da mesma maneira pela fé na promessa do Evangelho. As bênçãos de Abraão, elas passam de geração em geração por meio de Abraão, através da fé naquilo que Deus promete. Da mesma maneira como aconteceu com Abraão. E a conclusão disso está no versículo 9, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. E a Bíblia ela é tão didática, o apóstolo Paulo é tão didático, que ele chama Abraão de o crente Abraão. Aqui não é o patriarca Abraão, não é? Não é o grande cumpridor da lei Abraão, e nem o exemplo de moralidade Abraão. É o crente Abraão. Você é crente? Por que você é crente? Por que nós somos crentes? Porque nós cremos em Cristo, não é? Abraão também. Ele é o crente Abraão porque ele creu em Cristo. Pelo mesmo motivo que nós. Ao passo que nós olhamos para o passado e vemos a obra de Cristo feita na cruz, Abraão foi salvo olhando para o futuro, para a promessa de que aquilo viria a acontecer. Assim, Davi foi salvo assim, crendo que Deus preservaria sua dinastia até o Messias. Ele foi salvo assim. Jó foi salvo assim, ele viveu... A história de Jó, ela se dá mais ou menos na mesma época que a história de Abraão. É muito provável que Abraão e Jó tenham sido contemporâneos, não é? E aí eu acho engraçado que de um lado Deus estava ali planejando a vinda do Messias a partir de Abraão e do outro lado ele estava fazendo uma obra lá na vida de Jó. E Jó, que viveu mais ou menos na mesma época de Abraão, que nem cruzou com Abraão, disse as seguintes palavras: eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará sobre a terra. Jó. Ele creu em Deus e ele foi justificado porque creu em Deus. Da mesma maneira, assim os profetas foram salvos, crendo que Deus enviaria um Salvador para as nações. Foram salvos olhando para um Messias que viria. O Evangelho sempre foi pregado, desde a queda. Desde que o pecado entrou no mundo, o Evangelho foi pregado. A diferença está somente no volume de revelação e em que posição você está na linha do tempo. Existe essa diferença, mas o Evangelho de que Cristo salva pecadores sempre foi o mesmo. Com um pouco mais, um pouco menos de informação, sempre foi o mesmo. E aí, essa é a bênção de Abraão.
A bênção de Abraão, que é a primeira parte dessa mensagem, é exatamente o fato de que você é salvo quando você coloca a sua fé em Deus, especificamente na obra que ele fez em Jesus Cristo. Essa é a bênção de Abraão. Agora, a segunda parte dessa mensagem é a maldição da lei. A maldição da lei. Vamos avançar um pouquinho na história de Abraão, não é? Como vocês todos sabem, Abraão, ele recebeu a promessa de Deus de que ele teria um filho, não é? Só que aí, sabe quando você crê em Deus, mas você crê pela metade? Você crê, mas você dá o seu jeito? Ele creu que ele seria pai, mas ele creu pela metade, ele falou, ó, Deus falou que ia dar um filho. Ele não deu, né? Então aí a esposa dele, Sarai, na época, dá uma incrível sugestão para ele de que ele engravidasse Agar, que trabalhava na casa dele, não é? Bom, é isso, você acredita em Deus, né? Eu acredito que Deus vai me abençoar e eu vou lá e tomo posse da minha bênção de uma maneira pecaminosa. Aí não foi Deus que deu, concorda? Nesse caso aí, ele vacilou. Mas eventualmente veio o filho da promessa, Isaac. Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú, netos de Abraão. De Jacó vieram 12 tribos, certo? 12 filhos antes das 12 tribos, não é? Um desses 12 filhos de Jacó se chamava José, que foi enviado ao Egito. Lá no Egito, José, como todos sabemos, se torna governador. Quando uma grande fome se alastra pelo mundo, somente o Egito sobrevive, somente o Egito tem suprimentos porque José havia interpretado o sonho do faraó e toda aquela história. Eventualmente, José traz a sua família da terra de Canaã, seu pai, Jacó e todos os seus irmãos, mais ou menos umas 60 pessoas, e vem morar no Egito. O faraó deu a José uma região ali do Egito para que ele habitasse com a sua família. E ali, os descendentes de Abraão cresceram no Egito, até que eles foram escravizados. E Deus, uns 400 anos depois, levanta um levita chamado Moisés para libertar o povo. Ele liberta o povo do Egito. Leva Moisés até um monte chamado Sinai. E ali no Sinai, Deus faz uma aliança com Moisés. E essa aliança que Deus fez com Moisés tem como base a famosa lei de Moisés. Ele começa com os 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos derivam mais ou menos umas 613 leis, na verdade exatamente 613 leis, leis de cunho moral, o que é certo e o que é errado aos olhos de Deus, leis de cunho civil, para a organização da nação, como se fosse a Constituição da Nação de Israel, e leis de cunho sacerdotal, para estabelecer a religião do povo. Essa é a história, assim chegou a lei de Israel ao povo. Versículo 10. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E aí uma pergunta para que nós possamos entender esse versículo. A lei que Deus deu a Israel, ela é ruim? É uma lei ruim? Não, ela não é uma lei ruim. É a lei que Deus deu, correto? Mas todos os que são das obras da lei, segundo esse versículo, estão debaixo de uma maldição. E por que estão? Nesse versículo, Paulo ele faz uma citação do Antigo Testamento que eu gostaria que nós dessemos uma olhada. Vamos dar um pulinho lá em Deuteronômio capítulo 27. Lá na Palestina, existem 2 montes. Um se chama Monte Ebal e o outro se chama Monte Gerizim. Esses 2 montes eles estão separados por um grande vale. E esse vale ele tem a cara de um anfiteatro. Tudo que você fala no topo do monte, né, se for falado muito alto, aquilo ecoa pelo vale. O que aconteceu aqui em Deuteronômio capítulo 27 foi que Deus dividiu a nação. Algumas tribos elas subiram no alto do Monte Ebal, outras tribos subiram no alto do Monte Gerizim. O Monte Ebal ficou conhecido como o Monte da Maldição e o Monte Gerizim ficou conhecido como o Monte da Bênção. Por quê? Do alto do Monte Ebal, o povo pronunciou em voz alta, de forma que a voz deles ecoava naquele anfiteatro que ficava ali abaixo do monte. Eles pronunciaram em voz alta, do alto do Monte Ebal, todas as maldições que viriam sobre aqueles que descumprissem a lei do Senhor. E do alto do Monte Gerizim, eles pronunciaram todas as bênçãos que viriam decorrentes de seguir aquilo que o Senhor havia ordenado. Então vamos lá. Capítulo 27 de Deuteronômio. Moisés e os anciãos de Israel deram ordens ao povo dizendo: guardem todos esses mandamentos que hoje lhes ordeno. No dia em que vocês passarem o Jordão e entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, levantem pedras grandes e pintem-nas com cal. Ao passarem, escrevam nessas pedras todas as palavras dessa lei, para que vocês entrem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, a terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos pais,
o Deus dos seus pais lhes prometeu, quando vocês tiverem passado o Jordão, levantem essas pedras no Monte Ebal, como hoje lhes ordeno, e pintem-nas com cal. Ali vocês devem construir um altar ao Senhor, seu Deus, altar de pedras que não tenham sido trabalhadas com instrumentos de ferro. Construam o altar do Senhor, seu Deus, com pedras toscas. Sobre este altar lhe ofereçam holocaustos. Também sacrifiquem ofertas pacíficas, comam ali e alegrem-se na presença do Senhor, seu Deus. Nessas pedras escrevam de forma bem nítida todas as palavras dessa lei. Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas, disse ainda a todo o povo: fique em silêncio e escute, ó Israel. Hoje vocês vieram a ser o povo do Senhor, seu Deus. Portanto, obedeçam à voz do Senhor, seu Deus, e cumpram os mandamentos e os estatutos que hoje lhes ordeno. A ordem era: escrevam essas leis de maneira bem clara e proclamem em voz alta. Versículo 11. Naquele dia Moisés deu ordem ao povo dizendo: quando vocês tiverem passado o Jordão, essas tribos devem se colocar sobre o monte Gerizim para abençoar o povo: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E estas tribos estarão sobre o monte Ebal para amaldiçoar o povo: Ruben, Gade, Aser, Zebulon, Dan e Naftali. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. E todo o povo responderá: amém. Maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que mudar os marcos de divisa do seu próximo. E o povo dirá: amém. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que tiver relações sexuais com a madrasta, porque profanaria o leito de seu pai. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que tiver relações sexuais com um animal. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que tiver relações sexuais com a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que tiver relações sexuais com a sogra. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que matar o seu próximo às escondidas. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoa inocente. E todo o povo dirá: amém. E finalmente, maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei e não as cumprir. E todo o povo dirá: amém. Então daqui vem o versículo que Paulo está citando nesse texto. Maldito aquele que não guardar as palavras dessa lei. Pode voltar em Gálatas. Por que eu li todo esse texto aqui com vocês? Irmãos, olhem essa lista. Talvez você pense o seguinte: eu nunca fiz nada disso. Nunca fiz nada disso. Nunca fiz o cego errar o caminho. Nunca fiz nada disso. Agora, pensem um pouquinho no padrão de Jesus. Pensem no Sermão do Monte. O que Jesus fala a respeito de idolatria? Idolatria é tudo aquilo que de alguma forma toma o lugar de Deus na sua vida, se torna mais importante do que o serviço a Deus na sua vida. Pensem no padrão de Deus em relação à imoralidade sexual. Olhos impuros, já adulterou. Pensem no padrão de Jesus a respeito do assassinato. Odiou seu irmão? Já assassinou. Fazer o cego desviar? Já mentiu para alguém? Ou desprezar o pai e mãe? Será que nós estamos em dia com o nosso cumprimento do 5º mandamento, de honrar o pai e a mãe, o tempo inteiro? Vejam, todos nós somos condenados por essa lista. Todos nós. Absolutamente todos nós. E aí, o que está escrito aqui: maldito aquele que não guarda as palavras dessa lei. Então, o padrão de Deus, ele é nada menos do que perfeição. Nada menos do que perfeição. E aí, eu ouço muito... Ontem inclusive, a gente estava lá na festa do Felipe, eu estava conversando com uma pessoa. Eu entendi o que a pessoa quis dizer, mas na hora já apita o versículo lá do Sermão do Monte. A pessoa falou para mim assim: não, Deus não espera que ninguém seja perfeito. E aí, na hora apita Mateus 5,48, né? Assim, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Ele espera que a gente seja perfeito, sim. Não existe, o padrão de Deus é perfeição absoluta. E aí lembrem-se da semana passada: não adianta dar a si mesmo uma lista de regras, não adianta dar uma lista de regras à sua carne, porque ela não pode santificar a si mesma. Não tem como. E aí façam um contraste entre o versículo 7 e o versículo 10. Saibam, portanto, que os que têm fé são filhos de Abraão. Versículo 7, né? Na Almeida Revista Atualizada está escrito: saibam que aqueles que são da fé, não é? É que são filhos de Abraão. Versículo 10, todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição.
A conclusão de Paulo é a seguinte, é exatamente o que está no versículo 11. Pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. O motivo é o seguinte, a lei exige de você algo que para você é impossível cumprir e a culpa não é da lei, a culpa é da sua carne que não consegue, por causa do pecado original dos nossos pais, Adão e Eva, se submeter a ela. Versículo 7. Os que são da fé são filhos de Abraão, ou seja, são justificados como Abraão. Versículo 10. Os que são das obras da lei, aqueles que estão debaixo do jugo da lei, debaixo da obrigação de cumprir a lei, estão todos amaldiçoados. A lei está amaldiçoando todos eles. Nenhum está conseguindo cumprir essa lei. Ninguém. A conclusão de Paulo, portanto, está no versículo 11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Ninguém. Ninguém. Não tem como. Não adianta pegar uma lista de regras e segui-las. Não adianta. Você sempre estará aquém do padrão de Deus, que é a absoluta perfeição. Se você atingisse a perfeição hoje, e de hoje para frente você conseguisse cumprir a lei de Deus de maneira perfeita, você teria toda uma vida pregressa de pecado que te colocaria no inferno. Então não adianta. Não adianta. E aí a resposta de Paulo vem em seguida no mesmo versículo 11. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Já que ninguém é justificado diante de Deus seguindo as obras da lei, aquele que é justificado vive pela fé. E essa questão do viver pela fé, ela é muito interessante porque o justo viverá pela fé é uma citação do livro de Abacuque, e esse mesmo texto é citado na Bíblia 3 vezes. O Novo Testamento cita esse texto 3 vezes. As 3 vezes que esse texto é citado é para mostrar que a gente tem vida crendo naquilo que Deus diz e crendo naquilo que Deus faz. O livro de Abacuque, para quem não conhece bem, ele pode ser resumido da seguinte forma: Abacuque reclamando com Deus, inconformado porque Deus mandaria o povo cativo, e Deus respondendo a Abacuque, para que ele cresce que tudo aquilo que ele estava fazendo tinha um propósito. Abacuque se lamenta e reclama com Deus pelo fato da nação estar numa situação bem próxima de ser invadida pela Babilônia. Ele não vê solução e ele questiona a Deus. E a resposta de Deus deixa claro para todos. Ele fala o seguinte: a alma da Babilônia está muito orgulhosa, mas aquele que é justo vive pela fé. O justo viverá pela fé. O justo terá vida através da fé. O justo viverá através da crença, da confiança naquilo que o Senhor faz, naquilo que o Senhor estabelece. Essa mensagem de crer em Deus, independentemente do que aconteça, se manifestou tanto na vida de Abacuque, mesmo ele vendo assim que não havia solução, de que não havia possível remissão diante daquilo que estava para acontecer. Essa mensagem de Deus, de que Abacuque deveria ter fé, essa mensagem pegou tão forte na cabeça de Abacuque que ele termina o seu livro dizendo: ainda que a figueira não floresça, e que não haja fruto na videira, e ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Perceba que o que aconteceu com Abacuque não é muito diferente do que acontece conosco. Por que esse texto é citado 3 vezes no Novo Testamento? Porque quando você se coloca debaixo do crivo da lei, não existe solução para você. Você fala, você precisa ser perfeito. Se você não for perfeito, você vai para o inferno. Você é perfeito? Não, inferno. Não existe solução. O que fez com que Abacuque, mesmo olhando para o cenário de calamidade, cresce que tudo ficaria bem? Não é? Fé na obra de Deus, fé naquilo que Deus havia prometido. E é exatamente o que acontece conosco. Não há solução para a nossa situação, mas a gente crê na obra de Jesus Cristo. E quando nós pensamos nisso, pensamos no quanto a nossa alma falida estava indo para o inferno e Jesus nos salva, a gente pode dizer exatamente o que Abacuque disse: eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Não é? Versículo 12 diz o seguinte: ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Esse trecho que está entre parênteses aí no versículo 12 é uma citação de Levítico, capítulo 18, versículo 15, não é? E a melhor tradução desse versículo, para mim, ele está na NVI. Esse versículo é difícil de traduzir, eu olhei todas as versões que eu pude, a NVI traduz muito bem. Ela traduz assim, ó: a lei não é baseada na fé.
a lei não tem a fé como base. Tipo assim, a lei não procede da fé. A lei e a fé, as duas coisas, elas não são compatíveis. Ser salvo pela lei, ser salvo pela fé não são duas coisas assim, compatíveis. A gente pode refrasear assim. A lei não se baseia nesses princípios que foram ensinados aqui pela fé. Pelo contrário, para que a justiça seja feita por meio da lei, exige-se obediência perfeita. E nenhum de nós consegue, não é? Quem pratica todas as coisas da lei, por elas tem vida. Certo? Como ninguém pratica, a lei e a fé, elas não têm relação uma com a outra. A fé, ela já é um instrumento dado por Deus para você porque você não consegue mesmo. Então as duas coisas, elas são absolutamente incompatíveis. Esse mesmo versículo aqui de Levítico, ele é citado lá em Romanos 10:5, quando Paulo está explicando a mesma coisa, né? Paulo havia acabado de citar esse versículo que a gente cantou mais cedo aqui, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Paulo fala isso no versículo 4 de Romanos 10, no versículo 5, ele começa a desenvolver isso e ele fala o seguinte, ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos viverá. Sine qua non. Se você não segue, você não vive. Ponto. Por isso, a lei não tem como proceder da fé. As duas coisas não estão compatíveis. Então, o que está claro até aqui? O Evangelho sempre previu, sempre, que nós seríamos salvos pela fé. Por quê? Porque através da lei não existe essa possibilidade. E aí, o que nós temos aqui? Uma promessa feita a Abraão, a bênção de Abraão, uma promessa feita a todos aqueles que, como Abraão, creriam. E depois uma lei que foi dada a Moisés, anatematizando todo aquele que não cumpre os preceitos do Senhor. Nós temos de um lado uma maldição dada a Abraão, depois nós temos de um lado uma bênção dada a Abraão, do outro lado nós temos uma lista de maldições dadas por meio de Moisés. E a partir do versículo 13, nós temos a terceira parte dessa mensagem. E a terceira parte dessa mensagem é o que dá título à pregação. Da maldição à bênção. Da maldição à bênção. Versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Essas aspas aqui, vocês veem que Paulo está fazendo várias citações do Antigo Testamento para mostrar que sempre foi assim, não é? Esse maldito aquele que for pendurado em madeira é uma citação também de Deuteronômio capítulo 21, que dizia que se alguém tivesse cometido algum pecado que fosse passível de morte, essa pessoa deveria ser pendurada no madeiro, mas ela não deveria passar a noite lá, ela deveria ser enterrada antes disso, para que não amaldiçoasse a terra. Para que não amaldiçoasse a terra. Segundo a lei de Israel, então, se alguém cometesse crime de morte, e sendo pendurado no madeiro, essa pessoa era considerada maldita. E quantos de nós aqui, diante de Deus, cometemos crimes passíveis de morte? Desde que nós fomos concebidos no ventre da nossa mãe, nós estamos cometendo crimes passíveis de morte diante de Deus. Por quê? Porque Deus, ele é santo demais. A mínima falta de santidade já é um crime passível de morte diante de Deus. E aí eu pergunto, se, para ilustrar essa realidade no mundo espiritual, Deus estabeleceu que Israel deveria pendurar no madeiro aquele que cometesse um crime passível de morte, e que ele não poderia passar a noite sepultado, porque ficando ali ele amaldiçoaria a terra. Quem deveria ter sido pendurado no madeiro? Cada um de nós. Nós deveríamos ter sido pendurados no madeiro. Não é? Quantas vezes Adão e Eva tiveram que pecar para que a morte entrasse na humanidade? Uma vez. Uma vez. Só uma vez. Isso já era o suficiente para que eles fossem pendurados no madeiro. E quantas vezes durante a vida nós fazemos exatamente o que Adão e Eva fizeram, com Deus falando para eles, não coma deste fruto, vocês morrerão se vocês comerem desse fruto. E o diabo vindo para a gente dizendo, não vai morrer não. E nós escolhemos dar ouvidos à voz do diabo, ao invés de dar ouvidos à voz de Deus. Esse é o pecado dos nossos primeiros pais se manifestando ao longo de toda a história da humanidade. A história da humanidade é o que está descrito em Efésios capítulo 2. Um bando de pessoas mortas espiritualmente, sendo guiadas por Satanás, seguindo o curso desse mundo. Todos nós somos malditos diante de Deus. Só que o que esse versículo está dizendo para a gente, versículo 13,
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Eu gosto do que diz 2 Coríntios 5:21, um dos meus versículos favoritos na Bíblia. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo, ele assumiu a forma da maldição que nos era devida, e Deus fulminou Jesus Cristo em nosso lugar. E por ele ter sido feito maldição, pelo fato daquele que era justo ter sido feito maldição, nós fomos feitos justiça. Essa é a gloriosa obra de Jesus na cruz. Então, como ousa o judaizante dizer que a lei de Israel pode de alguma forma aperfeiçoar essa obra gloriosa? Como ousa o católico dizer que a Eucaristia, a confissão de pecados ou a intercessão de Maria podem aperfeiçoar essa obra gloriosa? Como ousa o adventista dizer que a guarda do sábado pode aperfeiçoar essa obra gloriosa? Como cada um de nós pode algum dia na nossa vida ter ousado achar que alguma coisa que nós fazemos pode aperfeiçoar essa obra gloriosa de Jesus? Essa obra é completa. Ele pegou toda essa maldição que nos era devida de uma vez, como diz o autor de Hebreus, e pagou o preço de uma vez. Está pago, acabou. E a nossa justificação se dá a partir da fé em Jesus Cristo, que se tornou a maldição que nos era devida, para nos resgatar. Ele nasceu debaixo da lei. A mesma lei que revela o nosso pecado, revelou o tamanho da santidade de Jesus, quando ele cumpriu ela inteira. E com base na fé nesta santidade de Jesus, nesta obra, nós somos justificados. Para quê? Versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Os Gálatas eram gentios, não é? Então, Paulo está falando diretamente a eles. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. E aí, qual tinha sido a pergunta de Paulo no versículo 3 para eles? A pergunta retórica, não é? Qual era a pergunta de Paulo no versículo 3? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Olhem lá o versículo 2. Qual tinha sido a pergunta no versículo 2? Quero apenas saber isso. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A resposta para essa pergunta está no versículo 14. Para que a bênção chegasse aos gentios, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Essa é a resposta à pergunta retórica que Paulo havia feito. É pela fé na obra de Cristo. Quando alguém prega o Evangelho a nós, conta pra gente aquilo que Jesus Cristo fez por nós, e nós colocamos fé nesta obra de Jesus Cristo, que nos amou e se entregou por nós, nós somos feitos justos diante de Deus. Cristo sobe na balança e tira a gente da balança, e no momento do juízo, Deus olha para todos os méritos de Jesus Cristo e nos trata como se nós tivéssemos vivido a vida que ele viveu aqui. Por quê? Porque ele foi tratado na cruz como se ele tivesse vivido a nossa vida. Essa é a maravilhosa obra expiatória de Jesus na cruz, da qual nós tomamos posse quando nós temos fé. E aí lembram-se da ilustração do começo da mensagem? Eu vou ler mais uma vez a ilustração e eu vou concluí-la dessa vez. Quando a grama da planície pega fogo e o vento está forte e as chamas avançam a 6 metros de altura, o que os homens fazem quando veem o fogo chegando? Sabendo que não podem fugir deste fogo, nem com o cavalo mais veloz, eles simplesmente pegam um fósforo e acendem a grama ao redor deles e deixam o fogo varrê-la. Então eles entram na região queimada e ficam em segurança. Eles ouvem o rugido das chamas e veem a morte vindo em sua direção, mas eles não temem, porque o fogo passou ao redor do lugar onde eles estão. Não há perigo, porque ao redor deles já não há mais grama para ser queimada. Nessa ilustração, a grama seria o nosso pecado. E o fogo seria a justa e santa ira de Deus contra o nosso pecado, que vem varrendo toda essa grama. Essa área queimada pelo fogo é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo já teve o seu corpo todo queimado por causa do nosso pecado. E quando você toma essa posição, que o livro de Gálatas chama o tempo inteiro de estar em Cristo, já não há mais pecado a ser queimado. Então a santa ira de Deus, ela passa por você, ela passa. Assim como o anjo da morte passou pela casa de todos aqueles que tinham pintado a batente da porta com o sangue do cordeiro, no Êxodo, o anjo passa para matar os primogênitos, mas quando ele vê que já ocorreu um sacrifício, alguém já morreu no lugar daqueles primogênitos, que foi o cordeiro, o anjo passa. Já não há mais condenação. Por quê? Porque a condenação já foi feita.
Ela já foi aplicada, mas ela foi aplicada em Jesus. Então que todos nós tomemos essa posição aqui, aos pés da cruz, onde não há mais pecado a ser destruído, porque ele já foi destruído em Cristo. E estaremos seguros para o resto da eternidade. A chama da ira de Deus passará e não nos atingirá. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.